A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Todos vocês que pediram oração lá na live do apóstolo Leonardo Sali. Eu estarei orando por todos vocês. Luana, seja bem-vinda, Luana. Luana, irmã Lulu. A paz, Monique. A paz, Denise. Todos vocês que pediram oração lá na live do apóstolo Leonardo, eu estarei lá no direct daqui a pouco, enviando a oração para todos vocês. Boa tarde, a paz. Vou estar enviando uma oração para cada um de vocês. Boa tarde, Roberta, Nanda. Sejam bem-vindos todos vocês. A paz do Senhor para todos. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de vocês. Oi, Yolanda, eu vou orar por você. Me chama lá no direct, tá? Todos vocês que estão aqui estão precisando de um socorro de Deus na sua vida. Todos vocês que estão desesperados, estão aflitos, estão amargurados, estão passando por dificuldades na vida de vocês, que você já olhou para essa dificuldade e falou, é só um milagre na minha vida. Ô, Silva, vou orar por você, Silva. Tira essa lata daí, por favor, mulher. Então, meus irmãos, você que está no fundo do poço, você que está aflito, você que está precisando de cura, de uma libertação, você que está com seu familiar passando dificuldades com ele em casa, meus irmãos, seja no vício, seja algum familiar internado, que você já não está tendo mais condição nem de visitar, ou de alguma criança, mãe solteira, ou pai de família que está desempregado. Nós vamos levantar um clamor aqui agora pela sua vida. Ô, Rafa, nós vamos orar por você, tá? Missionário, Ido Cabral, paz do Senhor. Mandou mensagem no direct, amém. Então, meus irmãos, para todos vocês que estão aflitos, estão desesperados, eu vou fazer uma oração pelos desesperados, porque o que eu tenho percebido, meu irmão, que muitas vezes o desespero... Aí, tá bom, meu bem, tá bom sim, obrigado. O desespero tem impedido as pessoas de prestarem atenção até mesmo na direção que o Senhor está entregando para elas. Quem estava lá na live do apóstolo Leonardo agora sabe o que ele pregou. Romanos 12, a paz, a paz, careço de oração, Hanna, vou orar por você, Roberta, vou orar por você. Então, meus irmãos, o desespero tem te cegado. Você tem andado tão aflito, tão desesperado com a situação que você está passando, que por mais que a gente ore por você, estou tendo sensações estranhas na madrugada. Minha irmã, repreende no sangue de Jesus. Por mais, amiga, como você emagreceu. Ai, tá vendo? Ganhei meu dia hoje, tô brincando. Amém. Eu já percebi, meus irmãos, que quando vocês estão muito desesperados, vocês não prestam atenção na direção que Deus entrega para vocês. Mas nós estamos aqui para orar por você. Eu estou aqui para interceder por você. Eu tenho um ministério de intercessão. Eu gosto de orar pelas pessoas. Eu gosto de pedir a Deus pelas pessoas. Porque eu sinto a dor das pessoas, sabe? Eu sinto o quanto é difícil. Eu estou desesperada, ora por mim. Eliane, ora por mim. Eu sei como é difícil. Eu tô desempregada, peço oração. Só que às vezes o desespero não tem deixado vocês prestar atenção na direção que Deus tem dado a vocês. Porque é tanta luta, é tanta coisa. É tanta coisa que vocês passam, né? Que a gente passa. E Deus, Ele quer falar com vocês o que é para vocês fazer. Por favor, ora por mim, eu tô sem rumo. Eu vou orar por você. Rayane, sou uma inspiração, Rayane. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu tenho que tomar uma decisão tão importante, eu não sei o que fazer.
Você tem que tomar uma decisão importante. Só tome decisões importantes quando Deus te revelar o que você tem que fazer. Ah, mas como que Deus revela? Deus revela, irmãos. Deus revela. Deus revela. Ou ele vai revelar em sonho, ou ele vai revelar na palavra dele. Mas ele revela, entendeu? Ele vai falar com você. Quando você dormir, ele vai falar com você. Ele vai mandar alguém pregar para você. Ele vai falar. Pode esperar. Ah, mas se ele demorar, é melhor ele demorar do que você tomar uma decisão precipitada. Bruna, eu vou orar por você. Edilene, eu vou orar por você. É melhor Deus demorar para responder. Pensa bem o que eu tô falando com vocês. Para um pouco com esse desespero, porque o desespero tem impedido vocês de receber a orientação de Deus. Eu tenho visto que Deus orienta vocês e o desespero é tão grande que vocês não prestam atenção. E continuam sofrendo. E o sofrimento só aumenta. Sandra Barbosa, seja bem-vinda. O sofrimento só aumenta, só aumenta, só aumenta. Por quê? Você tá tão preso. Você tá tão preso dentro dessa situação, dentro desse desespero. Você tá tão preso nisso aí, que por mais que Deus use um profeta, por mais que Deus use um vaso para falar com você, eu até achava que era doidice da minha cabeça, mas é verdade. Por mais que Deus use alguém para falar com você, você só escuta e pensa assim, ah, não é para mim, não é para mim, é para todo mundo, menos para você, Raquel, Alan, sejam bem-vindos. É para todo mundo, menos para você. A direção é para todo mundo, menos para você. A direção de Deus é para abençoar todo mundo, menos você. Você é a pior pessoa do mundo. A direção de Deus não é para te abençoar, é para abençoar os outros. Porque você não merece. Porque você tá mais desesperado. Porque o seu caso é pior do que o do seu irmão. Não é isso? Não é isso que acontece? E isso tem te levado a cada dia mais ficar mais desesperado. Mais desesperado, porque você ouve a direção, é live, assiste live de manhã, assiste live meio-dia, assiste live de tarde, assiste live de noite. Vou orar por você, Patrícia. Porque é tão difícil ser constante. Por que é tão difícil? Porque você vai se tornar expert nisso. Tudo aquilo que é muito difícil para você, escuta só, com Deus, não funciona na base do mais ou menos. Deus, ele é 880, entendeu como é que é? Aquilo que é muito difícil para você é porque você vai se tornar mestre naquilo ali. Mestre. Escuta só o que eu tô falando para vocês. Deus é Deus, diz Clarice, seja bem-vinda, minha irmã. Deixa Deus te usar. Então, tudo aquilo que hoje para você é impossível, é difícil demais, é porque você vai se tornar mestre nisso aí. O que atrasa você se tornar mestre nisso aí? Achar que todo mundo é melhor do que você. Achar que você é que é o fraco. Você que não pode. Você que não merece. Você que não é digno. Ninguém é digno. Ei, ninguém é digno, tá? Ninguém. Ninguém merece. O que o Leonardo Salles falou na live agora foi sobre o quê? Interceda por mim, missionária. Preciso das suas orações. Vou interceder por todos vocês. O que o Leonardo Salles falou na live foi sobre sacrifício. Não significa só dinheiro. Tem gente desempregada que pode fazer um sacrifício. Sacrifício. O que é você se sacrificar? Sacrificar o pecado, meus irmãos. Sacrificar a carne. O Leonardo, que é o Leonardo, tá de jejum. O cara, ele pode comer de graça no restaurante que ele quiser. Ele pode comer nos melhores churrascos do Rio de Janeiro. O cara mora numa mansão. O cara tem tudo do bom e do melhor. Valha, já sei que vou lhe dar conselho de casamento falido por causa da Jezebel. Tá vendo aí? Pegou. 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 E pior não, melhor. É isso mesmo. É realmente isso. É realmente isso. É naquilo que hoje pra você... Com Deus funciona assim, gente. Com Deus funciona assim. Por que uma coisa para você é tão difícil? Porque se você ouvir a voz de Deus,
Se você ouvir, se você não se desesperar tanto a ponto de colocar os pés pelas mãos, porque a nossa dificuldade, meus irmãos, a nossa dificuldade maior é ouvir e obedecer. Não é nem Deus fazer, é ouvir e obedecer e acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé em Deus, todos os dias você tem que alimentar um pouco essa fé. Você vai ter que assistir sobre milagres. Você vai ter que ficar perto do milagre. Coloca uma igreja que tem muito milagre, assiste. Assiste testemunhos, meus irmãos. Assiste testemunhos. É difícil ter fé? Para você tá difícil ter fé? Porque você vai ser mestre em ensinar como ter fé. É difícil para você lidar com o marido na mão da amante? Porque você vai ensinar outras mulheres a libertarem seus maridos das mãos das amantes. E é isso, é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha de acordo com o cenário, não. Não, Deus não gosta de cenário favorável. Deus não gosta. Deus gosta de coisas impossíveis. Para ele demonstrar o quanto ele é poderoso. Deus gosta de cenários impossíveis. É coisa impossível. É coisa que o médico falou assim, ó. Dou 3 meses de vida. Dou 1 semana de vida. O médico fala, não dou nem... Dessa noite não passa. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Me chama lá no direct depois que eu vou ajudar vocês com sonhos. Senão eu perco a ligação aqui, tá bom? Eu vou orar por todos vocês que estão desesperados aí. Só que o desespero, olha só, quem tá falando com vocês de desespero é uma pessoa que já foi muito desesperada. Verdade, é a porteira do cemitério te livrando. Quê? Então, quem tá falando com vocês aqui, meus irmãos, é alguém que viveu muitos anos da minha vida desesperada. Eu vivia desesperada. Desesperada com dinheiro, desesperada com filho, desesperada com casamento, desesperada com trabalho, desesperada para pagar aluguel, desesperada para comprar comida. Eu vivia desesperada. Por quê? Porque eu não confiava em Deus. Eu não confiava em Deus porque eu achava, meus irmãos, que eu era pecadora demais para que o Senhor olhasse para mim. Eu era muito pecadora. E Deus tinha pessoas melhores para olhar para mim. Mas não é assim que funciona com Deus, tá? Não é assim. Se você ir na Bíblia Sagrada, você vai ver que os maiores milagres de Deus na Bíblia eram com aqueles que ninguém acreditava que podia ter um milagre. Lázaro já estava morto há 4 dias. Morto. E Jesus escolheu chegar depois. Você acha que Jesus não sabia? É claro que Jesus sabia. Não, Indira. Assim Jesus te livra da porteira do cemitério, como foi meu caso 1 ano atrás. Um dia ele conta. Conta assim, minha irmã. Conta assim, que eu amo assistir testemunho. Então, meus irmãos, Lázaro já estava morto. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Olha só. Vê se você consegue deixar um minuto, um tempinho sequer dessa live, sem estar desesperado demais e prestar atenção no que eu estou falando com você. Lázaro já estava morto e Jesus sabia que ele estava morto. Jesus foi avisado. Eu estou angustiado, meus cartões atrasados, minha causa não sai, meu marido que não volta. Então, você vai ficar expert em finanças, perseverança e relacionamento. Não sei nem como te dizer. Agradeça por isso que você está passando. Agradeça. Sabe por quê? Porque com Deus aquilo que era para ser maldição vai se tornar em bênção. Não é porque você merece, olha só. Não é porque você merece. Não é porque você merece que Deus vai fazer algo na sua vida. É porque Ele é Deus. Ele, tá? É por Ele. É por Ele. É por Ele. Não é por você. É por Ele. Entenda isso. Se você achar que só vai acontecer alguma coisa na sua vida porque você merece, não vai acontecer nada nunca. Só que a mesma Bíblia que fala que não é por obras, é pela graça, é a mesma Bíblia que fala que a fé sem obras é morta. Então é um conjunto, entende? Entende que é um conjunto? É um conjunto. É a fé com obras
o Senhor glorificar o nome dele na sua vida. Você acha que eu tinha alguma coisa para Deus se glorificar em mim? Eu fui criança de rua. Eu fui criança de rua, abusada, drogada. Eu fiquei viciada em drogas com 12 anos de idade. 12 anos de idade eu morava na rua fumando maconha, bebendo cachaça. Você acha que Deus, que eu tinha alguma coisa onde o Senhor poderia dizer, essa daí vai ser a minha missionária? Nunca. Eu nunca tive nada para oferecer a Deus. Eu nunca tive nada para oferecer a Deus. É dentro dessa dificuldade que o Senhor vai transformar essa maldição em bênção. Eu profetizo na vida de vocês. Que não é pelas suas qualidades. Não é pelas suas qualidades. É pela glória de Deus. É pela graça de Deus na sua vida. É pelo quanto Deus é poderoso. É pelo quanto Deus é maravilhoso. Não é por você, porque sem você ele continua sendo Deus. Você sem Deus, ele é nada, entende? Sem você, ele continua sendo Deus. Então, olha só. Olha uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Continuando naquela visão do Leonardo Salles sobre sacrifício. Você sabia que sacrifício também é você crer? É um sacrifício a gente crer em Deus, não é? É muito difícil. É muito difícil a gente crer em Deus. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir. Se você ouvir e se você colocar em prática, as coisas vão se tornar menos pesadas para você. Eu fui uma pessoa muito desesperada, eu não tive família. E todo mês para mim era uma luta, todo mês era uma batalha, todo mês era uma luta e uma batalha. E eu abri o meu coração para o Senhor, falei, Deus, eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor, mas não é por culpa sua, é por culpa minha. É porque eu sei o quanto eu sou pecadora, eu sei o quanto eu sou pequena, eu sei o quanto eu erro contigo. Eu sei o quanto eu erro contigo, Senhor. Por isso que eu não me sinto digna de que o Senhor faça algo na minha vida, mas me ensina a confiar no Senhor. E eu sofri, eu rasguei meu coração. Eu estava passando por uma situação muito difícil, dívidas, problemas em casa, brigas. E eu rasguei o meu coração e rasguei. E você sabe o que adiantou? Nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Passei o mês inteiro sofrendo, carregando corrente, com uma situação que eu achava que ia me matar. Aqui eu. Tô aqui ensinando a vocês sobre o quê? A não serem desesperados. Ai, deixa eu prender essa. Meu cabelo é enrolado, eu fui pentear. Aí só Jesus. Amor, pega uma xuxinha pra mim, por favor. Então, gente, adiantou o quê? Não adiantou nada. Só adiantou de eu estar aqui ensinando pra vocês que o desespero não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho o desespero. Sabe por quê? O desespero, ele vai cegar você para tudo que você ouvir. Se tudo que você ouvir, você ficar tão desesperado que não é nada para você, nenhuma bênção é para você. Ora pela minha vida, vou orar por você. Nenhuma bênção é para você é só luta. Para você é só problema. Para você é só batalha, é só tristeza. Então vai ser como você pensa, porque a Bíblia diz, assim, obrigado, Sandra. Assim como você pensa é. Então, se para você é tudo uma guerra, se para você é tudo uma luta, se para você é tudo difícil, meu irmão, vai continuar sendo uma guerra. Vai continuar sendo tudo difícil. Eu falo isso para você porque eu era assim. Eu era assim. Eu sofri demais, eu rasguei o meu coração nesse mês. Eu falei, ai, tá doendo, não confiar no Senhor. E o tempo foi passando, e eu desesperada, e as coisas foram se ajeitando, eu fui orando mais, eu fui buscando mais. E hoje eu tô aqui ensinando para vocês sobre o quê? Sobre desespero. E eu garanto a vocês uma coisa. Hoje eu posso até sofrer. Vou orar por você, tá? Eu vou orar por vocês. Eu posso até sofrer hoje, mas eu não sofro mais do jeito que eu sofria, não. Porque cada dia que passa eu tô aprendendo a confiar em Deus. Tá? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa maldição sobre a sua vida, essa maldição sobre a sua vida, que não deixa você ouvir, que te cega, que te coloca num lugar
onde você é excluído, onde você é rejeitado, onde você acha que todo mundo merece, menos você. Essa maldição está quebrada, está repreendida em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Diga aí, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição sobre a minha vida. Porque não é por nós, é por Jesus, tá? Não é por você que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É por Jesus. Mas existe algo que você tem que fazer. Existe algo que você tem que fazer. Em todos os lugares tem algo que você tem que fazer. Tem um vídeo aí de uma moça da macumba falando assim: vem pra macumba, vem. Sai da igreja mesmo. Sai da igreja. Tá achando que 10% é caro? Vem aqui gastar seu 100%. Ela fala desse jeito. Tá achando que dá 10% pro Senhor? Abandona o Senhor mesmo. Não sei quem já viu esse vídeo. Abandona o Senhor mesmo. Vem pra macumba. Tá achando que devolver 10% é muito? Vem aqui devolver seu 100% e aqui ainda leva a sua causa. Falou desse jeito. Por quê, meus irmãos? Porque toda vitória requer um sacrifício. Requer um sacrifício. Eu vou falar pra vocês. Eu tô fazendo o jejum de Daniel. 21 dias, já estamos no 19º dia. Paz Araújo. Eu estou no jejum de Daniel. E, sinceramente, você sabe por que não está sendo tão difícil? Eu acredito que para muitas pessoas é mais difícil financeiramente, né? Porque arroz, feijão, essas coisas assim, é mais barato um pouco, né? Uma salsicha. Aí todo dia tá só na verdura, fruta, no legume. E é aveia, e é uva passas, e é tapioca. Isso gasta um dinheirinho, sim. Gasta sim. Para fazer o jejum de Daniel tem que se programar financeiramente também. Tem que se programar financeiramente. Perdão. Eu não tô achando tão difícil, você sabe por quê? Porque eu preciso de uma vitória na minha vida. Eu preciso. Eu realmente preciso mudar de vida. Eu preciso que Deus toque na minha natureza. Que Deus quebre as maldições da minha vida. Eu preciso muito. Tem muitas coisas ainda para serem quebradas na minha vida. Vocês acham que porque eu tô pregando aqui para vocês, que eu tô abrindo meu coração para vocês, vocês acham que a minha vida não é igual a de vocês? É claro que é. Ai de mim se eu der um passo para trás daquilo que eu já tô vivendo. O diabo me engole viva, porque ele já sabe quem eu sou na mão de Deus. Ele já sabe quem eu sou. Então, por que para mim não está sendo tão difícil e eu estou tentando levar na esportiva dizendo que, eu já quero fazer dieta, eu vou aproveitar para emagrecer, porque eu não vou ficar passando para vocês um peso que não é seu, o peso é meu. O peso é meu. É difícil? É difícil, não é fácil. Você ficar 21 dias sem carne, sem leite, sem pão, sem manteiga, sem café. Café! Não pode tomar café. Não pode comer nada de açúcar. Nada. O suco você tem que bater. Ando tão perdida. Então, olha só, eu vou chegar lá. O suco, eu tenho aquele liquidificador que tem aquela peneira no meio. Ai de mim se não fosse aquela peneira, porque ela é super justa, né? Ela é bem fininha. Então não passa o grumozinho, né? Não sei como é que fala. Não passa o sumo da fruta. Mas se eu tivesse que ralar numa peneira, eu ia ter que beber suco grosso, sem água, porque se você botar água, sai o doce da fruta e você não tem um suco. Então, tem que ser muito planejado, tem que ter as coisas direitinho para fazer. Eu acredito que Daniel não tinha nada disso, né? Daniel metia a fruta para dentro ali e cozinhava o legume ali, e assava. Então, eu tento levar na esportiva, meus irmãos, mas não é fácil. Eu tento levar na esportiva para eu mostrar para você que se você se sacrificar a Deus, você não vai morrer. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Não é fácil, não. E o Leonardo Salles falou que vai continuar. O Leonardo Salles falou que vai continuar o jejum de Daniel. Não é fácil. Eu vou continuar me privando das coisas que eu gosto, porque eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar minha mente, eu preciso caminhar.
Com Deus, olha só, se você quiser viver do seu jeito, você sabe como que funciona com Deus? A Bíblia diz em Romanos 1, que Deus vai entregar você, sabe o quê? O desejo do seu coração. Sabe o que é o desejo do seu coração? Olha só o que diz na Bíblia. Olha só o que diz na Bíblia, o que o homem deseja. Se Deus não fosse na sua vida, se você não entender a necessidade que você tem de se sacrificar ao Senhor. Se eu falar para vocês que tem pessoas que eu ensinei, o primeiro jejum que eu fiz na minha vida, que foi 2 horas de jejum, primeiro jejum que eu fiz na minha vida e mudou minha vida. Mudou porque eu era muito dependente emocional do meu marido. Eu comecei um jejum de 2 horas. Só 2 horas de manhã. Quem quiser assistir como que faz o jejum de 2 horas, dá um pulinho lá no feed. Meu testemunho tá lá também. Eu comecei todos os dias 2 horas no jejum. Por que eu só fiz 2 horas, meus irmãos? Olha só. É porque não é sacrifício para mim? Não. Quem sabe o que é sacrificante para você é você. Você sabe o que é sacrifício para você. Eu, antes desse jejum de Daniel, antes desse jejum aqui que eu tô fazendo agora, eu sentia uma fome muito grande de manhã, muito grande. 45 minutos que eu ficava sem comer quando eu acordasse, o meu estômago, ele se contorcia, que parecia que ele ia se comer. Parecia que o meu estômago ia comer meu intestino, de tanta fome que eu sentia. Então, se eu ficasse 2 horas sem comer de manhã, eu já estava com dor de cabeça, eu já estava tonta. Tô falando sério. Eu não preciso mentir, não. 3 horas, se eu ficasse 3 horas sem comer de manhã, quando eu comesse, eu não conseguia fazer nada. Minha pressão abaixava, eu só dormia o dia todo. Se eu ficasse 3 horas sem comer. Então, eu tô explicando pra você o seguinte, quem sabe da sua vida é você. Quem sabe aquilo que é sacrificante pra você é você. De alguma forma, você tem que sacrificar alguma coisa pra Deus. Não adianta só você falar pra mim assim, ó, ora por mim, ai Leonardo, ora por mim, Leonardo. Não adianta só você pedir oração. Eu amo orar por você, eu amo. Eu amo orar por você porque eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus vai me atender, só que Deus vai chegar pra você depois da oração e vai falar assim, ó. E aí, Laís, como é que fica? A irmã lá já orou por você, já profetizou a bênção na sua vida. Olha só como é que funciona com Deus. Olha só como funciona com Deus no mundo espiritual quando você pede oração. E aí, Rafa? E aí, Rafa, como é que fica? A irmã lá já orou por você, já profetizou a bênção, já profetizou a libertação, já profetizou a cura. E aí, Hannah? E aí, Andréia? E aí, Hannah, como é? Já foi profetizada a sua bênção. E agora? E você? Você vai fazer o quê? Aí o Espírito Santo fica assim. O que você vai fazer? Você vai orar mais? Você vai jejuar? Você vai abrir pelo menos um jejum de 2 horas para eu te responder mesmo? Ou você só tá esperando a irmã lá que tá jejuando já? Então, entendeu? Entendeu como é que é? Se o Leonardo, que é o Leonardo, ele pode comer nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, ele vai fazer mais de 21 dias de jejum. E ele não é diferente de você. Ele não é. Você sabe qual que é a diferença do Leonardo para você? Você sabe qual que é a diferença do Leonardo para você? Que ele sacrifica e você não. Essa é a diferença. Ele sacrifica mesmo. Sabe quantas vezes ele já leu a Bíblia? 14 vezes. E ele fala que ele não entendia o que ele estava lendo. Palavra abençoada. Ele não entendia o que ele estava lendo. Ele começou a entender no caminho. No caminho, o Espírito Santo foi se revelando para ele. E foi mostrando para ele as coisas. Você acredita que eu passo orientação para as pessoas no direct? Eu falo, meu irmão, você vai abrir um propósito de jejum todos os dias, pela manhã. Você vai pegar uma Bíblia, você vai pegar uma caneta, você vai, nem que seja se arrastando. Nem que seja se arrastando, você precisa se arrastar. Você precisa. Você vai pegar o papel e a caneta e vai continuar. Estamos nos 21 dias de jejum e oração. Amém, Andréia? Entendeu, Andréia? Entendeu? Eu oro por você e você age.
Oração. Oração. Eu sei que você tá fraco aí, eu sei que você tá caído, eu sei que você tá desesperado, prostrado. Eu sei que você já não tá acreditando em muita coisa. Você não tá acreditando em mais nada. Mas Deus não vai ter pena de você. Deus não vai ter pena de você. A vida não tem pena. Quem tem pena é galinha. A vida não tem pena da gente. A vida é dura. A vida é difícil. As coisas são difíceis. Não é assim da noite pro dia que você vai conquistar um milagre, que você vai conquistar a restauração do seu casamento, a restauração da sua vida financeira, a quebra de uma maldição. Repreende no sangue de Jesus, minha irmã. É entidade visitando você. Repreende no sangue de Jesus. Começa a clamar o sangue de Jesus dentro da tua casa que quebra tudo. Em voz alta. Em voz alta, tá? Simone, seja bem-vinda. Você acha mesmo que você vai quebrar uma maldição que está há 4 gerações na sua vida? A sua bisavó não deu certo com o marido, sua avó não deu certo com o marido, sua mãe não deu certo com o marido, você não está dando certo com o teu marido. Vai quebrar com você reclamando e pedindo oração? Mas não vai mesmo. Não vai. Não vai, meus irmãos. Eu estou falando isso com vocês para vocês aprenderem a se sacrificar ao Senhor. Então, olha só. Eu comecei esse jejum de 2 horas todos os dias. Eu fiz 3 meses, todo dia. Papel e caneta, eu pegava um caderno e eu escrevia cartas para Deus. Deus, hoje eu tô me sentindo assim, hoje eu tô me sentindo assim, hoje eu tô me sentindo assim. Depois de 3 meses, eu já estava curada da dependência emocional. Curada. Vou orar por você, Felpe. Felpe ou Felipe? Sexta-feira faremos uma reunião 24 horas de louvor e adoração. Glória a Deus. Irmã, essa noite sonhei expulsando demônios. E na oração eu falava em línguas. Ministério de libertação que Deus tem contigo, tá? Se blinda, viu? Se blinda. Porque ministério de libertação é pancada. É pancada mesmo. É tiro, porrada, bomba. É seta maligna, é feitiçaria, é demônio aparecendo, é barulho dentro de casa. É levante, é os de dentro de casa levantando contra você. Se prepara. Eu vou te falar, eu não tenho medo de mais nada. Tenho medo de mais nada. Você sabe como que eu tô vivendo a minha vida hoje? Tem que jejuar 21 dias? Tem. Tem que jejuar 25 dias? Tem. Tem que jejuar 40? Tem. Eu já tô indo aqui, ó. Eu já tô fazendo só o que manda. Eu só tô fazendo o que Deus manda. A visão é essa. Faça o que Deus manda. Faça o que Deus manda. Você acha o quê? Que seus antepassados bateram tambor, roubaram a Deus, adulteraram, viveram em fornicação, fizeram até coisa que o diabo duvida. E com você vai ser molezinha? E você aceitou Jesus porque você tem fé em Jesus, porque você quer ser um soldadinho de Jesus. Mas você acha o quê? A maldição vai vir pra cima de você e é você que vai ter que quebrar isso aí. E a palavra que o Leonardo Salles ele tem insistido com vocês, sacrifício, gente, sacrifício. Sacrifica, gente, jejua, gente. Abre um jejum de 2 horas, gente, jejua, ora. Você acredita que tem gente que tem coragem de falar que não consegue fazer um jejum de 2 horas? Uma irmã falou pra mim ontem, eu fiz jejum de 2 horas à noite sem água. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fez 2 horas, comeu o dia todo, aí à noite falou que fez 2 horas de jejum sem água. Vocês estão achando que Deus é o quê? Tá achando que Deus é o quê? Que Deus é teu garçom? Que você fala assim, ô amigão, traz aí pra mim o meu casamento restaurado, por favor. Uma porção de casamento restaurado. Até no restaurante você tem que pagar, rapaz. Tem que pagar, é sacrifício. Não tô falando que você tem que pagar a Deus dinheiro. Dinheiro, isso aí é óbvio. O mínimo que um cristão pode ser é dizimista. O mínimo que um cristão pode ser é dizimista. O mínimo. O mínimo que um cristão pode ser é dizimista. Então, você aí que já se acostumou com o jejum e você que não sente fome, se for a mesma pessoa, eu faço jejum e já vejo minha filha me afrontando. Sei que o inimigo trabalha, mas maior é a força de Deus. Afronta é o maior sinal de que seu jejum tá dando certo, tá? As coisas de Deus, gente, ela é meio controversa.
O negócio precisa dar errado para mostrar que tá dando certo. Com Deus é assim. Se você começou a jejuar e alguém na sua casa tá se levantando contra você, é sinal de que tá dando certo. Você vai achar que tá dando errado, mas não está. É sinal de que tá dando certo. Aqui, ó. Tô falando com vocês, ó. Ó. É isso. Você aí que não sente fome, ministério de intercessão, tá? Cura e libertação. Para você que já tem o dom de não sentir fome na hora do jejum, intercessão, cura e libertação, tá? Ministério pesado que requer muito jejum. Eu faço de 12 horas, tipo, como até as 8 da noite, aí só como no outro dia. Bom, muito bom. Como fazer jejum estando grávida? Faz 2 horas. Faz 2 horas, Ribeiro. Faz 2 horas só pela manhã. 2 horas só pela manhã. As coisas com Deus, esqueci de perguntar pra você. Já comecei a fazer o jejum mês passado só com água. Como faz? É sem nada? O de 2 horas? É sem nada, minha irmã. É 2 horas só. 2 horas só, minha irmã. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, gente. Você tá vendo como que... Eu não tô falando você, mas você tá vendo como que o pensamento da pessoa tá ligado em tudo, menos em Deus? Tá ligado em tudo, menos em Deus. Como que alguém tem coragem, me perdoa, eu tô aqui para te ajudar, tá? Se vocês querem uma missionária, uma pessoa que intercede por você e que mente para você, que fala com você palavrinhas que você quer ouvir, eu não vou mentir para você e nem falar o que você quer ouvir. Como que alguém que quer uma vitória, uma porta de emprego, que quer intimidade com Deus, que quer uma restauração de casamento, que quer quebra de maldição, tem coragem de perguntar se às 2 horas é sem comer nada? Não dá para acreditar num negócio desse. Não dá para acreditar. Não dá, sinceramente. Não dá para acreditar que vocês têm coragem de perguntar um negócio desse. Você tá entendendo por que a vitória de vocês está amarrada? Tá entendendo por quê? Porque 2 horas sacrificando para Deus para você é difícil. Sabe o que vai acontecer? A maldição da sua bisavó vai continuar na tua avó, vai continuar nas costas da tua mãe e vai continuar nas tuas costas. Vai continuar. Pode repreender o que for. Se não sacrificar, minha irmã, esquece. Pode repreender o que for aí do outro lado aí. Se você não se sacrificar na presença de Deus, se você não tratar Deus com o verdadeiro respeito que Ele merece, com a verdadeira honra que Ele merece, acordar de manhã, entregar o seu dia para Deus, entregar as 2 melhores horas da sua vida para Deus. É só 2 horas? É, mas são as 2 horas. São as 2 horas. Abrir meu olho, Deus, vou entregar meu dia nas tuas mãos. Tô aqui, ó, com a minha Bíblia. Vou botar uma live aqui que eu gosto e vai ficar assistindo, pedindo a Deus misericórdia, Senhor. Misericórdia. Maldição hereditária, é verdade, sofro com isso. Maldição hereditária só quebra com sacrifício. Só sacrifício, é sacrifício mesmo. É abrir mão mesmo do pecado. Não pensa você que vai descer um anjo com a bandeja e te entregar a quebra da maldição. É você que vai ter que garimpar. É como se fosse um garimpo. Um garimpo. Já viu uma lavra de pedras preciosas como eles trabalham? Vamos supor que a sua vida seja uma lavra. E ali tem várias pedras preciosas ali dentro. A sua família, os seus filhos, seu marido, seus parentes, sua mãe, seu pai. Sim, mas está tudo escondido. Escondido atrás, sabe do quê? Das maldições hereditárias. Está tudo escondido ali dentro. Está tudo escondido ali. Tem várias pedras preciosas. Tem diamante, tem ametista. Vai falando o nome das pedras aí, amor. Seu filho é uma pedra preciosa, sua mãe é uma pedra preciosa, tem esmeralda, tem tudo ali dentro daquela lavra. Tem tudo ali dentro daquela lavra. E você sabe como que você vai conseguir libertar sua família? Garimpando, sacrificando. Pega logo a sua picareta aí, ó, sua picareta espiritual. Pega a tua picareta espiritual e começa a garimpar aqui, ó. Garimpa a palavra de Deus, garimpa seu interior. Garimpa teu estômago, garimpa seu tempo. Vai lá no seu tempo, entrega tempo para Deus, tempo para Deus. Você tem tempo para suas amigas, você tem tempo para Facebook, você tem tempo para Instagram, você tem tempo para marido, você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para balada,
tem tempo para dar um dois com seus vizinhos quando chega do trabalho, tempo para tomar uma cervejinha, tempo para dar um tequinho, né? Tempo para sair com o amante, para sair lá com o namoradinho. Se o teu namoradinho te ligar, misericórdia, esquece até que tem filho. Esquece até os meninos sujos dentro de casa com fome e vai correndo atrás do macho. Se a mulher ligar, misericórdia. Meu Deus do céu, ele pega dinheiro emprestado até com o diabo para ver a mulher. Liga até pro Satanás para arrumar dinheiro para sair com a mulher. Aí para Deus, ai, mas nessas 2 horas eu posso comer alguma coisa? Como é que é? Eu não sei. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí o Leonardo Salles tá lá na live assim, entrega o seu corpo em sacrifício vivo para Deus. Entrega o seu corpo, se sacrifica, jejua, ora, busca Deus. Aí o povo tá assim, ai, eu tô desesperada, ora por mim, ora por mim. O profeta tá fazendo o que ali? O que ele tá fazendo ali? Você acha que ele tá ali para quê? O que vocês acham que o Leonardo Salles tá fazendo ali na live? Ele tá ensinando você a viver a sua vida. Ele tá ensinando você a viver a sua vida. Entendeu? Não adianta eu fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Não vai adiantar. Eu posso orar por você 1 milhão de vezes. Olha só. Eu fiquei 12 anos pedindo oração. Escuta só o que eu tô falando pra vocês. Eu fiquei 12 anos pedindo oração. 12 anos. 12 anos pedindo oração. Eu ia na igreja mundial, né? Antes de conhecer a IPTM. Fiquei na mundial há muitos anos. E o apóstolo Valdemir me abraçava, e me beijava, profetizava na minha vida. E o povo desesperado para abraçar o apóstolo, né? Eu já dei mais de 20 abraços no apóstolo. Eu dormia na porta dos estádios quando ele vinha pro Rio de Janeiro, para eu ser a primeira a ficar lá na frente do altar. Você sabe quando que a minha vida mudou? Sabe quando? Quando a gente começou a ir pro estacionamento, usando drogas. Quando eu decidi jejuar. Quando eu decidi fazer um jejum de 2 horas só por dia. Mas se isso é muito difícil para você, você se arrastar, porque um jejum de 2 horas é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que você pode fazer para Deus. O mínimo do mínimo, tá? E eu fiquei 3 meses nesse jejum de 2 horas. Depois de 3 meses eu já não dependia mais emocionalmente do meu marido. Ele tinha saído de casa e eu pedi a Deus a morte. Me mata, Deus. Ai, meu marido saiu de casa, me mata. Eu não quero mais viver. Meu marido, ele me traiu. Ele nem tinha me traído. Me traiu, que eu digo assim, traiu minha confiança. Ai, minha vida não tem mais sentido sem meu marido. Ai, Deus falando assim, não tem não. Sua vida não tem sentido é sem ar, sem água, sem a luz do sol e sem comida. Você não vai morrer sem seu marido. Você não vai morrer se você não beber água, se você não comer, se você não ver a luz do sol e se você não respirar. Se você ficar sem respirar, tem gente aqui que se ficar 2 minutos sem respirar já morre. Se ficar 2 minutos sem respirar já morre. E eu achando que eu ia morrer porque eu estava sem meu marido. Você acha que Deus ia fazer alguma coisa na vida de uma mulher doente dessa? O que tem de mulher doente por homem? Eu tô te falando porque eu era doente. Doente, eu era doente. Você acha que algum homem aguenta uma mulher doente? Você acha que algum marido aguenta uma esposa doente? Uma esposa aguenta o marido doente? Um marido doente, pegajoso, que não tem compromisso com as coisas da casa. Um marido que não se comporta como homem. Quem é que aguenta? Fala aí se você aguenta. Não tô falando ter defeito não, gente. Defeito todo mundo tem. Tô falando aquela pessoa que igual eu era. Meu marido era motorista de aplicativo. Era, não é até hoje. Minha vida era um inferno. Eu não deixava ele em paz. Eu não deixava meu marido em paz. Até hoje eu ainda tenho uns chiliquezinhos, mas tem nem comparação, né, meu bem? Tem nem comparação. Eu fazia a vida do meu marido um inferno. Você sabe o que eu consegui com isso? Que ele fosse embora. Ele foi embora.
Ele foi embora, ele não aguentou. Ele não aguentou tanto amor. Tanto amor. Pega esse amor todo que você bota nos outros e coloca em você. Você sabe o que mudou? Mudou que quando eu comecei a jejuar, quando eu entreguei pelo menos 2 horas para Deus, depois de 3 meses, eu não ligava mais pro meu marido. Eu tava sofrendo ainda, Eu tava sofrendo, mas eu decidi. Não, eu decidi. Eu sei que eu amo ele demais. Se ele não quer o meu amor, se ele não quer todo esse amor que eu tenho por ele, eu não vou ligar mais. E eu decidi não ligar mais. E quando ele ligava, eu não atendia mais. Tá vendo o que com jejum de 2 horas faz? Você tá vendo? Tá achando que é pouco? Tá achando que é pouco? Eu tenho testemunho do jejum de 2 horas. Eu tenho. É melhor você fazer um jejum de 2 horas do que você ficar pedindo oração pros outros. Eu ligo de orar por vocês? É claro que não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu amo orar por vocês. Eu amo. Eu sinto a dor de vocês. Eu tenho um dom. Deus me deu um dom de sentir a dor das pessoas. Mas eu posso dizer pra você, você cria mais dor pra você do que você realmente tem. Você cria mais dor pra você do que você realmente tem. Eu tenho testemunho do jejum de 2 horas. Depois de 3 meses eu comecei a fazer 3 horas, 4 horas, todo dia, todo santo dia, todo dia. Com a Bíblia, com o papel, a caneta e anotando todo dia. Deus, ora por fulano, ora por ciclano, ora por Bertano, ia colocando a minha família, ia colocando as minhas causas. Deus, em nome de Jesus, eu não quero ser dependente emocional do meu marido. Deus, eu não quero ser doente, eu sou uma pessoa doente. Deus, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Eu sou assim, assim, assado. E eu fui botando todos os meus defeitos ali no caderno para Deus. Depois de 3 meses, eu estava jejuando 3 horas todo dia. 4 horas todo dia. 5 horas todo dia. 2 horas é só para começar. Depois eu fui para 5 horas todo dia. 6 horas, 7 horas, todo dia. E o marido ligando. Sabe por quê? Porque ele percebeu que eu mudei. Jejum transforma. Não fica pedindo oração. Por mim você pode pedir oração 1 milhão de vezes. Eu amo você, minha irmã. Eu amo você, meu irmão. Eu amo orar por você, mas o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: só eu orar por você não vai adiantar. Lembra que eu falei do apóstolo Valdemiro? Depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a buscar, depois que eu comecei a lutar pela minha vida, eu comecei a lutar. Eu achei que eu estava jejuando pelo meu casamento. Você sabe quem foi curada? Eu achei que estava buscando pelo meu marido e eu fui curada. Acabou que eu é que fui a curada. Eu é que fui a abençoada. E aí o meu marido viu que eu mudei. Ele pensou assim, ué, essa mulher tá diferente. A mulher não me atende mais. A mulher não é mais desesperada por mim. E ele já tava morando, sei lá com quem. Já tinha sumido aí no mundão aí. Sei que ele tava em todas. Ele tava se divertindo muito. Ele tava muito feliz. E eu me arrastando. Mas eu tava me arrastando por mim. Depois de 3 meses eu continuei me arrastando. Parecia que cada arrastão que eu dava, meu coração se esfregava mais no chão de tanta dor que eu sentia por estar sem meu marido em casa. Você acha que é só vocês que sofrem? Caso de marido? Caso de esposa? Eu sofri, foi muito. Foi muito. Eu passei o pão que o diabo amassou. E eu costumo dizer, tinha dias, que é porque eu trabalhava com meu esposo, tinha dias que eu não tinha nem o pão que o diabo amassou para eu comer. Até fome eu passei sem meu marido. Mas aí depois de 3 meses eu falei, quer saber de uma coisa? Já que ele não quer todo o meu amor, eu vou continuar lutando. E eu continuei jejuando, e ele ligava, e eu não atendia mais. Entendeu? Então, se cura, se sacrifica de alguma forma. Se sacrifica. Cuida da vida de vocês. Deus te deu uma vida. Deus te deu Jesus para morrer por você. A pior coisa que o ser humano pode ser entregue, sabe o que é? Ao desejo do seu coração.
Sabe qual que é o desejo do coração do homem? Eu vou ler para vocês. Olha só. Tá em Romanos 1. Olha só. Ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Muitas pessoas criam um Deus que aceita as coisas de qualquer jeito. Que aceita as coisas de qualquer forma. Que aceita qualquer coisa. Tenha respeito por Deus. Tenha honra, tenha temor. Deus não aceita qualquer coisa, não. Deus não aceita qualquer entrega, não. Deus aceita aquele coração que se rasga, que demonstra para Ele que quer algo. Tem que demonstrar para Deus que quer. Da mesma forma que você quer seu casamento, você tem que querer muito mais a Deus. Quem tá falando isso para vocês é quem passou a vida inteira botando o marido na frente de Deus. Por isso que meus maridos todos iam embora. Todos iam embora. Cadê que meu marido vai embora? Ai, fizeram feitiçaria pro meu marido. Meu amor, meu marido veio de família que a mãe era mãe de santo. Tô mentindo, amor? A mãe era mãe de santo, tá? Agora tá na igreja, mas era mãe de santo. Entendeu? Você acha que era fácil? Você acha que era fácil casar com um filho de uma ex-mãe de santo? Não era fácil não, meu irmão. Você acha que ia vir pra cima de quem a conta? Ia vir pra cima de mim, que tava lutando pela libertação dele. E ainda usuário de cocaína ainda. E eu também usava cocaína também. Ah, fizeram feitiçaria pra mim. Tá, olha só. Continua a mesma Indira, a mesma esposa. O marido voltou pra casa e as mesmas feitiçarias continuam. Mas por que não tira ele de casa hoje? Vamos ver se vocês acertam. Por que hoje feitiçaria não tira meu marido de casa? Não tira. Não tira. A gente é atacado? A gente é atacado. Com certeza. E não é pouco, não. A gente é muito atacado. E eu quero mais é que venha mesmo. Pode me atacar bastante. Pode atacar. Mas faz macumba mesmo. Não faz macumba com galinha, não. Faz com dragão. Arruma um dragão aí, nem que seja de Komodo. Arruma um dragão de Komodo aí. Bota meu nome na boca dele, amarra com cabo de aço e joga lá dentro do vulcão. Joga lá. Isso. Faz isso. Faz isso que eu quero ver. O que vai acontecer com meu marido? O que vai acontecer comigo? Pelo meu posicionamento com Deus aí, ó. Olha só. Aqui, ó. Ó. Deixa eu fixar isso aqui. O marido continua o mesmo, o casamento continua o mesmo, a esposa continua a mesma. Mas por que meu marido não sai de casa? Por que dentro da minha casa não tem briga? Até tem. Até tem. Se eu falar pra vocês, eu e meu marido vivemos igual um casalzinho de passarinho. Não, isso é mentira. A gente briga sim. Mas não é igual era. Não é igual era. Entendeu? Por que hoje as coisas fluem na minha vida? Porque ao invés de eu ficar pedindo oração, eu passei a agir. Eu pedia oração e eu entrava em ação. Eu pedia e entrava em ação. Eu pedia e entrava em ação. Tem que entrar em ação. Olha só, eu vou concluir aqui, porque daqui a pouco a live vai acabar. A live do Leonardo dura mais do que a minha, porque eu acho que ele tem mais seguidores, né? Milhões de seguidores. A live de quem tá começando ainda só dura 1 hora, tá? Mas, olha só. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas. Tá? Romanos 1, tá? Romanos 1, 24, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas. E seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Tá vendo aí por que teu marido foi embora? Porque você trocou a verdade de Deus em mentira. Você criou um mundo para você, que a sua vida, você só tem vida se você tiver seu marido, se você tiver seu emprego, se você tiver seu filho, se você tiver sua esposa, se você tiver... Não, você só vai ter vida se você tiver Deus, tá? Você só vai ter vida se você tiver Deus na sua vida. Aí Deus é quem vai tratar do marido e vai trazer o marido. Deus é quem vai tratar do marido e vai consertar seu casamento. Vai consertar você. Primeiro você precisa de Deus para você se curar. Porque o que tem de mulher doente, marido doente, emocionalmente, pessoas loucas. Pessoas loucas. Loucas. Querendo se casar. Loucas querendo que o marido volte. Aí o marido volta, aí a esposa volta. Não dá 3 dias que estão juntos, já tá o inferno de novo dentro de casa. Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você viva assim. Ai, como é que eu vou fazer para consertar isso? Vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar. Jejum, tempo, oração e dízimo.
Dízimo. Dízimo significa prosperidade. 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 E eu vou falar pra você. Devolve o seu dízimo que tu vai ver se Deus não vai te responder. Deus não fica com o dinheiro de ninguém. Deus não fica. Deus não fica com o dinheiro de ninguém. Você sabe quanto que eu vou devolver de dízimo essa semana? Você sabe com quanto que eu cheguei na igreja? Você sabe com quanto eu cheguei na igreja? Há 15 anos atrás, com R$2. Eu vou devolver 2.500 de dízimo essa semana. Você sabe por que as coisas demoraram tanto para acontecer na minha vida? Porque eu vivia pedindo oração e eu não jejuava nem 2 horas. Eu vivia pedindo oração. E pede oração para Leonardo, pede oração para Valdemiro, pede oração para não sei quem, pede oração para Ana Paula, pede oração para o Diego, pede oração para Iracete. E eu mesmo não fazia nada. Eu só ficava esperando a oração do outro fazer efeito na minha vida. Eu mesmo não queria fazer nada. Eu não queria orar, eu não queria jejuar, eu não queria sacrificar. Eu queria que o outro que estava orando, que o outro que estava sacrificando, que o outro que estava pagando o preço, que o outro que estava sendo dizimista, a oração dele fizesse efeito na minha vida. Vai fazer efeito na sua vida, meu irmão. Só que o Espírito Santo vai chegar e vai falar assim, ó, beleza, já foi liberada a bênção para tua vida. E agora? Você vai fazer o quê? É assim que funciona. Tá? Ou você age, ou não vai acontecer nada na sua vida. Nada. Nada. Olha só. Trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Por causa disso, porque você colocou outras coisas no lugar de Deus, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Sabe o que é paixão vergonhosa? Sofrimento de vergonha. Paixão não é amor avassalador. Não. Paixão é sofrimento. Por que aquele filme se chama A Paixão de Cristo? É porque Jesus estava apaixonado? Claro que não. Significa o sofrimento de Cristo. Olha aqui, ó. Por causa disso, Deus os entregou aos sofrimentos vergonhosos. Deus vai entregar a você tudo aquilo que você quer. Você quer tudo, menos Deus, né? Você quer oração de todo mundo, menos Deus. Então, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer assim, ó. Continua, minha filha. Continua. Deus não tem pena de ninguém, não, gente. Para com essa ideia. Ai, Deus é amor. Vai nessa que Deus é amor. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas se tu não fizer nada, Deus não tá nem aí. Deus não tá nem aí. Você sabe o que está escrito na Bíblia? Que Deus ri daquele que comete o pecado e acha que vai sair por cima das coisas, porque Deus já tá vendo o fim dele. Deus ri da tua cara. Enquanto você tá aí achando que Deus vai cumprir teus caprichos, Deus tá rindo de você, porque tu não quer fazer nada. Não quer fazer nada para Deus. Não quer fazer a obra, não quer fazer um jejum, não quer devolver o dízimo, não quer batizar, não quer tomar uma ceia, não quer fazer nada. Só quer ficar assistindo a live do Leonardo, porque vai sair um anjo de dentro do Leonardo, vai sair pela boca dele assim, nas palavras dele, vai descer na tua casa, vai falar, toma, serva, tua bandeja. Vai ficar querendo, minha filha. Vai ficar querendo, meu filho. Com Deus tem que ter ordem. Com Deus tem que ter sinceridade no coração, tem que ter sacrifício, tem que ter busca, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter dízimo, tem que ser fiel ao Senhor. Você acha o quê? Que Deus só queria me prosperar 15 anos depois? Mas eu só queria saber que o outro fizesse por mim. Eu queria que o outro fizesse por mim. E com Deus não é assim, tá? Não é assim. Ou você faz ou nada feito. Ó, por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, aos seus sofrimentos vergonhosos. Sabe aquilo que é vergonha dentro da tua casa hoje? Você sabe por quê? É o desejo. É o desejo do teu coração, orgulho, prepotência, arrogância. Ó, até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Tá falando assim, ó, o coração do homem se inflamou tanto no orgulho dele que as pessoas passaram a gostar entre si do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Olha só. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Mas aqui não está falando só do homossexualismo, está falando das paixões vergonhosas. É de tudo aquilo que te causa vergonha hoje na tua vida. De tudo aquilo que te causa dor. Tudo. A Bíblia, quando ela fala de um conjunto. Ela não fala de um ser em si. Entendeu? Ninguém é pior do que ninguém. É um conjunto de maldade. É um conjunto de preguiça. É um conjunto de avareza. É um conjunto de medo, de falta de confiança. É um conjunto de coisas que nos afastam do Senhor diariamente. Como eu disse para vocês, eu só tenho uma live de 1 hora
Falta 20 segundos para terminar. Eu vou voltar para concluir a palavra de Deus para vocês. Nós vamos cantar um louvor, eu vou orar por você, vou te abençoar. E assim que eu terminar de concluir essa palavra, eu vou lá no direct enviar a oração para você. Quem quiser voltar, seja bem-vindo.